ordens diminuíram um pouco, primeiro porque nós aumentamos muito a produção. Segundo, que o comportamento do mercado americano, e a maioria das back orders vem dos Estados Unidos, é que vai se aproximando o final do ano e os distribuidores vão ajustando as suas carteiras. Por quê? Para que no final do ano eles tenham uma leitura melhor. E assim, o que é importante, houve uma feira agora, na semana passada, nos Estados Unidos, de distribuidores, onde a nossa equipe comercial nos Estados Unidos passou praticamente uma semana com os principais distribuidores americanos. E o que nós estamos entendendo, e os números mostram isso, é que a Taurus continua crescendo. Já existem alguns poucos estoques em lojas dos Estados Unidos, porém, dos nossos concorrentes. As armas da marca Taurus, a marca Taurus, nos nossos distribuidores, entram e saem muito rapidamente. Então, evidentemente que essa questão dos back orders de 2 milhões para 1 milhão e 300 pode impressionar um pouco as pessoas, mas são 1 milhão e 300 mil armas, pô. São mais de 7 meses de produção da companhia. E essas ordens são reais, não houve cancelamento. Houve, sim, uma menor preocupação com relação aos distribuidores da Taurus em colocar pedidos para frente. Por quê? Porque eles estão vendo e confiam na companhia e sabem que a companhia vai atender as back orders que eles têm em carteira. Então, eles não precisam se preocupar em colocar pedido para daqui a 10, 11 meses. Então, esse é o comportamento da carteira. Nós estamos extremamente confiantes, não só com relação ao mercado consumidor, ele continua consumidor, fortemente consumidor, mas o que é mais importante, a Taurus vem ganhando market share nos Estados Unidos, a Taurus vem ganhando maior credibilidade nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Então, com relação às vendas, eu esqueci o nome do nosso amigo aí, mas ele pode ficar tranquilo que isso aí, para nós, não é nenhum problema. Agora, com relação aos guidance aí, Sérgio, deixa isso para você. Eu só vou responder se o Alex mostrar o boné dele, senão não vou responder. Eu mostro. O Rodrigo aqui do jornalismo vai me matar. Eles me proibiram aqui, mas já que você pediu, agora eu vou colocar aqui. Vamos lá, aí, ó. Olha, agora sim. Tem a máscara também, depois agora vai. Agora vai atingir o teu relatório. Agora vai. Hoje vai subir 10%, só depois do Alex voltar. É o amuleto da sorte. Vai voar. Não, eu acho que a questão do guidance é uma questão que a gente até discutiu internamente. As empresas do nosso setor não têm esse costume de dar guidance. É um setor bem fechado, mas chegou num momento, e aí quem acompanha a Taurus ficou uma empresa um pouco mais fácil de modelar hoje em dia, né? E a gente acompanha aí, as pessoas que têm acompanhado o Taurus, eles conseguem ter um norte bem interessante da empresa, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem pensado, mas eu diria que nos próximos 3 trimestres, a gente realmente não vai fazer, Alex, até porque tudo que o Salésio acabou de dizer está fácil de calcular de novo o que vai acontecer no próximo trimestre da Taurus. Então, eu acho que é uma empresa que tem uma questão de resultados constantes, né? Nesse momento, a gente ainda não está vendo necessidade de guidance, mas a gente já discutiu isso internamente. Uhum. Tá ok. Obrigado, Sérgio. Maravilha. Deixa eu trazer ele, o Marcos Saravalli, ele que sempre está aqui com a gente na BMC, para poder fazer. Eu tenho certeza que ele também tem várias perguntas para vocês e ele sempre tem umas boas, né, Marcos Saravalli? Bom dia para você. Ele sempre traz aqui, Sérgio, o fogo no parquinho. É dessas aí que a gente vai fazer agora? Vamos começar logo cedo. Bom dia, Débora. Bom dia, Marco. Bom dia, Salésio. Bom dia, Sérgio. Prazer pelo tempo, obrigado pelo tempo. E como um bom analista, a gente sempre tem que falar parabéns pelos resultados aí de todo o time, né? Obrigado pela disponibilidade. Obrigado a vocês pela oportunidade logo cedo, né, Marcos? Eu tenho uma pergunta para você. Eu quero saber quando é que vai realmente a ação. Você divulgou o resultado, eu li logo cedo aqui o relatório, o teu aqui, o relatório de vocês. A companhia, minha pergunta é a seguinte: quando é que nós vamos chegar a 56? A gente sabe que tem potencial, é o que não falta, né? Mas a gente deixa para o mercado decidir realmente quanto tempo vai levar isso, mas a gente sabe realmente que tem muito potencial, segundo as nossas avaliações aqui, né? Mas eu queria fazer 2 perguntas, uma um tom um pouco mais
provocativa, um pouco mais subjetiva, que é uma pergunta um pouco mais interna. A gente sabe que não... Eu posso ser um pouquinho agressivo e falar que não é tão relevante, né? Apesar de ser, talvez seja um pouco preconceituosa, mas quando a gente procura na internet, né? Eu estou falando aqui, talvez a pergunta é a seguinte, o preconceito do preconceito, né? Quando a gente olha a pesquisa na internet, no Google, a gente sabe que, na minha opinião, depois, e isso que eu queria que vocês corrigissem, existe ou existiu em algum momento, de certa forma, um preconceito por parte das polícias aqui no Brasil, militares, civis, guardas civis, enfim, na parte de aquisição de armas a Taurus. Isso a gente vê, procura e vê que aconteceu no passado, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente vê, até pelo comunicado da própria companhia, várias polícias já aumentando, voltando a fazer pedidos da companhia. E aí a pergunta é bastante subjetiva, mas no sentido, existe ainda esse preconceito com as polícias no Brasil? Ou você acha que a companhia, nessa execução dos últimos 3, 4 anos, está conseguindo entregar qualidade, percepção de um produto melhor? Enfim, as polícias estão voltando a demandar aqui internamente, né? Como é que está esse processo realmente de comunicação com os estados, principalmente aqui internamente? O que vocês esperam desse mercado, né? Nessa, vamos dizer assim, nesse retorno, nessa proximidade aqui, principalmente com o mercado local e das polícias militar, civil e também das guardas civis, né, municipais? Bom, Marco, isso aí é perceptível, né? Você mesmo falou, todo dia tem uma manchete em algum jornal do Brasil dizendo que uma polícia civil, uma polícia militar, uma guarda civil metropolitana adquiriu uma quantidade X de armas da Taurus para melhorar a sua segurança, para prover maior segurança às pessoas dos municípios, dos estados e tudo mais. A questão da credibilidade da Taurus é uma coisa assim, extremamente transparente. Nós temos agora, recentemente, a Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é uma referência no Brasil como polícia militar, adquiriu 6.000 armas da Taurus e está fazendo um treinamento forte das polícias. O governo do estado aqui fez um investimento forte, não só em questão de armas, mas também na segurança pública como um todo. Isso vem acontecendo no Brasil inteiro, e eu te digo mais, Marcos, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Recentemente nós fizemos uma operação, vocês sabem, e agora a gente fica tranquilo já em falar, mas nós, na semana passada, terminamos de embarcar para as Filipinas quase 15.000 fuzis, e isso nos deixava um pouco apreensivo pelo fato de termos aqui dentro uma quantidade grande de fuzis, mas isso já foi tudo embarcado via aérea para as Filipinas, e isso foi para o Exército das Filipinas. Para você ter uma ideia, eles ficaram 10 dias aqui dentro da companhia testando os produtos. E um teste mais rígido, a gente costuma dizer que o protocolo de aceitação das Filipinas, seja da Polícia Nacional das Filipinas, seja do Exército das Filipinas, são os protocolos mais exigentes do mercado mundial. A gente todo dia ganha uma licitação internacional em algum país do mundo, né? Com a margem que nós temos, com a margem EBITDA que a companhia tem, é o que eu digo sempre, isso nos dá tranquilidade de sermos agressivos com relação a licitações e concorrências no mundo inteiro de armas. Evidentemente que hoje a gente tem o privilégio de escolher se vamos ou não vamos participar de uma licitação. Se ela for uma licitação muito agressiva em termos de preço, e nós temos uma carteira de pedidos de 1.300.000 armas, eu não preciso sacrificar o meu preço, eu posso abrir mão, a não ser que eu tenha uma questão estratégica naquele país ou naquele estado aqui no Brasil. Então, hoje, a questão do preconceito é uma coisa do passado. A Taurus hoje é uma empresa extremamente confiável, né? Até porque, no passado, a Taurus sofreu muito com uma campanha para denegrir a imagem da companhia, para que os nossos concorrentes, que a Taurus sempre ocupou um espaço muito grande nos Estados Unidos. A Taurus é a quarta vendida nos Estados Unidos. A gente entende que agora, nos próximos resultados que o ATF vai divulgar nos Estados Unidos, a gente deve estar já em terceiro lugar nos Estados Unidos. A gente é a marca mais importada pelos americanos. E isso, evidentemente, incomoda os concorrentes. A Taurus passou aqui no Brasil por um momento de fragilidade e os nossos concorrentes aproveitaram esse momento para maximizar, digamos assim, e explorar essa questão. Mas, graças a Deus, isso faz parte do passado e faz parte do passado, principalmente pelos novos produtos que nós desenvolvemos, pelo protocolo de desenvolvimento que nós temos hoje no nosso Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia. A Taurus é a única empresa do mundo que está usando grafeno
nas suas armas. Nós vamos lançar agora no final do ano um modelo de GX4, que é essa arma que eu tenho aqui atrás de mim, nessa foto aqui, a GX4, ela vai ser lançada no mercado já com grafeno, toda ela com o tratamento superficial nas partes metálicas em grafeno, as partes em polímero, todas elas com grafeno. A gente está trabalhando na automação de uma linha de fabricação de revólveres. A Taurus hoje tem mais de 40% do mercado de revólveres do mundo. Em 2020 ela tinha 40% do mercado mundial de revólveres. Nós estamos entendendo que agora, com os próximos números, pela nossa inteligência de mercado, a gente passa de 60%, Marcos. Então, tu imagina que de cada 10 revólveres vendidos no mundo, 6 são da marca Taurus. Então, esses números comprovam que realmente hoje a credibilidade não é um problema para a Taurus. Pelo contrário, é uma tremenda vantagem competitiva. Uhum. Tá ótimo. Deixa eu só fazer uma pergunta, mais uma, Débora. Depois na verdade, eu tenho uma série de perguntas, mas não uma que roubando as minhas, tá tudo certo. Eu acho que tem uma aqui que é sua, que é recente, que acho que todo mundo está curioso. Vocês soltaram um comunicado recentemente em relação a essa operação financeira, né, esse crédito junto ao Banco BTG, né, de 20 milhões de dólares. E acho que a pergunta para o Sérgio é a seguinte: qual que é o real objetivo, né? Assim, olhando para a estrutura de capital, você fala, pô, agora que a empresa está extremamente confortável, né? Para que fazer uma operação dessa? Ou seja, qual que o objetivo mesmo, né, dessa operação individualmente? Tem algo a mais que a gente pode ler? E segundo, eu também, aí é uma leitura minha também. Será que a empresa também está se preparando para algo a mais lá na frente, em 2022, 2023, no sentido assim, precisamos estar próximo do mercado de capitais, mercado financeiro, né, voltar a gente conversar? Eu acho que também, né, é um trabalho meu, o Sérgio, o Salésio também, de levar para o mercado de capitais também o case, no sentido, a minha opinião, acho que o mercado de capitais conhece muito pouco da empresa, ou conhece muito, não é a mesma empresa, né, conhece a empresa há 4 anos atrás. Então, quais são, Sérgio, se puder explicar mais os detalhes, tanto operacionais e financeiros, mas também com outros objetivos, né, o que realmente a companhia pode estar se preparando em relação a uma operação, de repente, simples, né, no dia a dia, mas será que tem alguns outros objetivos além dessa operação, né, dessa contratação, desse financiamento? O Sérgio, acho que você está mudo, né? Isso. Volta para cá, Sérgio. Desculpa, pessoal. Agora, aí, tudo certo. Agora voltou. Foi a minha melhor resposta e estava mudo, né? Não, mas falando sério, existe uma questão da Taurus, é a questão do investimento, né? O Salésio já colocou muito na fala nele da questão dos centros de ginásio que comprou. Então existe, eu acho que a Taurus tem que estar preparada agora para o crescimento. Na última PMEC, o Salésio deu aquela ousada afirmação que o objetivo dele como CEO global da empresa é tornar a Taurus a maior empresa de armas do planeta, né? Então, para a gente se tornar a maior empresa de armas do planeta, obviamente passa por investimento. Então, a gente começou uma conversa com o BTG. Também tem uma questão importante, né, Marcos? E falou muito, muito forte, o mercado de capitais às vezes também não estava tão ligado no nosso turnaround como deveria estar. Sim, perfeito. E uma coisa, a gente quer trabalhar com gente que quer trabalhar com a gente, né, cara? E ele se mostrou um parceiro que eu acho que no futuro vai ser um parceiro muito forte da Taurus. Eu acho que é um banco tão agressivo quanto a empresa, então faz todo sentido a gente começar esse novo processo de captação com um banco que tenha a mesma pegada da Taurus hoje em dia, né? Que é uma pegada agressiva, uma pegada de crescimento. E esse dinheiro a gente está usando realmente para crescimento. Na nossa APMEC a gente vai ter algumas novidades aí que a gente vai mostrar para vocês, o uso desse dinheiro, mas é basicamente para a gente preparar a empresa para crescer, aumentar a capacidade produtiva, modernização da empresa. A gente tem um projeto muito grande de modernização. A gente consegue ainda, principalmente no revólver, na manufatura do revólver, dar um salto de produtividade e até de margem. Para vocês terem uma ideia, a gente tem um processo hoje que a gente tinha conversado, o Salésio já até algum tempo atrás, que é a excelência do revólver, que a gente estava mudando todo o processo produtivo do revólver. Para vocês terem uma ideia, esse novo processo de produção,
que demanda um investimento razoável em máquinas, ele faz o mesmo revólver que a gente faz no processo antigo, com 8 pontos percentuais mais de margem bruta. Melhora a margem bruta em 8 pontos percentuais. Então, a gente tem muita coisa de investimento para fazer, para realmente dar o próximo salto aí de melhora de margem. E também a gente está querendo crescer, né, cara? Se uma empresa tem a meta de ser a maior do mundo, ela vai ter que investir também realmente em crescimento, né? Então, esse dinheiro vem justamente para reforçar o caixa da companhia. A gente chegou num nível de alavancagem que eu sempre falei, quando chegar no 0,5, a gente começa a pensar de novo em novos instrumentos de financiamento. Chegamos no 0,5 esse trimestre, então a ideia é agora a gente chegar no meio termo, entre, obviamente, a gente conseguir gerar caixa, no futuro remunerar, né, já os nossos acionistas, e também, do outro lado, ter dinheiro para investir. Então, acho que a gente chegou agora num nível bom e a gente começa também a pensar em voos mais altos. Perfeito, obrigado, Sérgio. Maravilha, eu quero trazer... Pode completar, pode falar. Pode falar. Para complementar o que o Sérgio falou, a gente hoje uma situação no mercado, para uma empresa que está crescendo fortemente como a Taurus e que quer crescer com mais rapidamente, acelerando mais aqui, a questão de disponibilidade de equipamento e maquinários no mundo hoje é complicada. Hoje você faz um investimento em um equipamento que demora um ano e meio. Então, se a gente tiver mais caixa disponível para antecipar esses maquinários, a gente consegue aumentar a produção. E essa companhia, como eu disse para vocês, nós somos muito orientados pelo mercado. O mercado ainda está muito aquecido. Eu não posso perder essa oportunidade. Eu preciso aumentar e aumentar e aumentar a minha capacidade de produção. Então, eu acho que, assim, além da questão emblemática, né, a gente falava aí no passado, nas lives, nas entrevistas, como vai fazer para renegociar a dívida, né? Então, esquece isso. Agora é o seguinte, tem gente oferecendo dinheiro para a Taurus. Então, como a gente vai fazer com esse dinheiro para acelerar o nosso crescimento, né? E remunerar os nossos acionistas e tudo mais. Então, esse é o pensamento da companhia. Perfeito. Maravilha. Eu quero trazer novamente aqui o Rafa, ele tem mais perguntas aqui para vocês. Rafa. Bom, aproveitar a oportunidade para falar um pouco especificamente com o Sérgio dessa parte contábil desse resultado divulgado ontem à noite. Quando a gente olha a posição, apesar da geração de caixa da empresa, que ficou em torno de 100 milhões de reais, propriamente dito, no trimestre, quando a gente olha em perspectiva o caixa consolidado do segundo TRI, ante o caixa final do terceiro TRI, que deveria até ter crescido nominalmente só pela questão da remarcação do dólar, a gente entende que ele caiu um pouco. E, enfim, destrinchando isso, a gente vê algum tipo de investimento mobilizado que não está destrinchado no balanço, como CAPEX e até mesmo capital de giro. Enfim, teve alguma questão de crescimento robusto de estoque também, que não foi proveniente de estocagem de armas em si, já produzidas. Então, eu queria escutar de ti e, para completar, só uma questão. A gente vê a questão dos fuzis produzidos para as Filipinas já estarem custeados há bastante tempo nos balanços, mas eles não foram escoados. O Salles falou há pouco que agora foram. Então, a grande questão seria, primeiro, esse destrinche contábil e, segundo, se no quarto TRI, finalmente, a gente vai ver a entrada da receita e consequente geração de caixa proveniente dessa venda. Vamos lá, Rafael. Existe uma questão muito forte, foi a questão dos investimentos, como o Salles falou. Esse trimestre foi um trimestre que a gente realmente acelerou a questão de investimentos. Pode ver que tem uma parte de mobilizado em andamento, justamente que isso, como o Salles, a gente vê hoje no mercado mundial de máquinas uma dificuldade bem grande na questão de lead time, né? Então, tu pode ver que boa parte disso ainda está com o imobilizado em andamento, foram até adiantamentos que a gente já fez para garantir as máquinas para o ano que vem. Então, tem uma questão forte de saída de caixa no trimestre, realmente para investimento, até por isso que a gente comentou um pouco antes da questão do BTG, porque a gente vai continuar investindo forte. Então, teve a questão. Teve a questão de pagamento de dívida também, a gente tinha um pagamento de dívida, um sindicato de bancos agora, eles nos flexibilizaram algumas questões contratuais e a gente renegociou com eles um pagamento adicional de endividamento para diminuir a alavancagem da empresa e também para a gente ter algumas flexibilidades a mais no contato que a gente tinha com os bancos. Então, a gente fez pagamentos substanciais também financeiros esse trimestre.
Então, isso já estava planejado, já estava dentro do nosso planejamento estratégico. E também tem uma terceira coisa que vocês devem ter visto, que a questão do nosso contas receber aumentou bastante, né? Então, a nossa venda aumentou, a gente tem uma venda bem forte no mercado nacional, principalmente, e são mercados que a gente dá um pouco mais de prazo de pagamento também. Então, quando tu olha aí na perspectiva, a gente não gerou tanto caixa como nos trimestres anteriores, porque realmente a gente começou a gastar mais dinheiro em investimento e, obviamente, também essa questão do nosso contas receber, que tem subido bastante. Os estoques ainda tá Filipinas lá dentro, tá? Então, eu tenho aí mais de 45 milhões de reais de produto acabado, que é as Filipinas, que estavam prontos no trimestre. Como o Salesio falou, eles vieram só no final de setembro aqui fazer os testes de aceitação. Então, esses faturamentos aconteceram agora em outubro e novembro. Então, eu estou carregando aí no estoque produto acabado que eu acabei vendendo agora. E o terceiro que a gente está olhando, que é aquela questão da estratégia, né, de alguns fornecedores que eram matérias-primas que a gente considerava essenciais e que teria risco de falta no mercado, a gente realmente fazer estoque. A gente tem visto que tem acontecido ainda muito de várias empresas parando esse ano a produção de algumas linhas por falta de matéria-prima. Isso não aconteceu com a Taurus, bem pelo contrário, a gente está conseguindo aumentar a produção trimestre a trimestre, e foi essa estratégia que a gente teve, né? A gente realmente teve que aumentar os estoques de algumas matérias-primas e produtos semi-acabados, por dois motivos. A questão, obviamente, da escassez global que a gente está vendo e a questão também de logística, né? Hoje em dia, a logística mundial complicou muito. Antes, a gente, como você sabe, a gente tem fornecedores na Itália, na Turquia, e antigamente, cara, tu conseguia em 20 dias, tu conseguia transportar praticamente uma carga da Europa para o Brasil sem problemas. Hoje em dia, a gente tem questões logísticas muito fortes, né? E que às vezes o lead time de entrega dessas empresas chega a ser 60, 70 dias comparado a 30 do ano passado. Então, a gente realmente teve que aumentar também o estoque de produtos, de matérias-primas e produtos semi-acabados. Mas eu acho que agora, o mundo voltando um pouco à normalidade, a gente também consegue estabilizar melhor esses estoques. Então, era uma questão que já estava prevista para nós. E a questão da Filipinas, né, que entrando agora sai do estoque e entra no caixa aí nesse trimestre, um valor substancial aí dessa venda que a gente fez. Maravilha. Tem mais alguma coisa para completar, Sérgio, o Nus, Salésio? Posso seguir? Eu acho assim, a minha leitura, a questão do estoque é positivo para a Taurus hoje, né? É absurdo a gente ver, por exemplo, a indústria automobilística com restrições de fabricação de automóvel por falta de chip, né? Quer dizer, um trocinho desse tamanho que custa 10 dólares, sei lá, 20 dólares, um chip, e ele deixa de colocar um carro no mercado por conta de um chip. Isso não aconteceu na Taurus e não vai acontecer. Por quê? Porque nós nos prevenimos, eu digo isso sempre, desde o dia 5 de maio de 2020, na nossa reunião, quando a gente tratava dos assuntos do Covid, da prevenção dos nossos funcionários e de como manter essa operação funcionando, a gente se preocupou desde o primeiro dia em não deixar faltar produto na linha de produção, e muito pelo contrário, né? A gente contratou aqui mais de 600 pessoas nesse período, onde o Brasil estava em recessão, as pessoas estavam perdendo seus empregos, estavam em casa sem remuneração, a companhia estava crescendo, estava contratando, estava aumentando a produção, e durante esse período todo aí, a gente aumentou a produção ano passado, e esse ano aumentou 50% em cima da produção do ano passado. Então, esse é o ritmo dessa companhia, sempre pensando no futuro e se preparando estrategicamente para não ter soluços, né? E é fato isso, desde 2018 a companhia não teve um soluço sequer em nenhuma das áreas da companhia. Uhum. Maravilha. Eu vou só trazer mais uma pergunta aqui do nosso chat, porque tem várias perguntas aqui. A gente vai esticando aqui um pouquinho, tá, gente, para tentar trazer aqui o máximo possível das dúvidas de vocês. Mas o Pedro Henrique Costa deixou algumas perguntas aqui, e aí me lembrou aqui a loja de vocês. Vocês abriram uma loja modelo aqui no Brasil, né? Que tá super interessante, inclusive. E aí o Pedro Henrique Costa traz uma pergunta assim, ó. Estamos diversificando em muitos produtos, né? Desde acessórios a roupas. Isso traz retorno? Não pode acabar desfocando? E aí ele tem uma outra pergunta, o mesmo Pedro Henrique Costa. Ele fala assim, a representação do mercado interno
subiu e agora representa quase 25% da receita líquida. Nós já somos a marca mais importada nos Estados Unidos. Qual que é o espaço que temos para crescer ainda? Inclusive, ele pergunta sobre questões de licitações lá na Polônia. Ele fala que na Polônia, inclusive, está tendo algumas licitações por lá. Ele fala que a Polônia anunciou planos para grandes investimentos nas Forças Armadas, dobrando o tamanho do contingente. A Taurus já participa dessas licitações? Todas do Pedro Henrique Costa. Pedro Henrique Costa, bom dia. Então, vamos lá. Primeiro, a loja em Brasília. A loja em Brasília, a inauguração sexta-feira foi um espetáculo. A gente lotou a loja. A loja é uma loja grande, tem mais de 1.200 metros quadrados de salão de vendas, né? Tem 14 linhas de tiro. A gente tem assistência técnica, instrutores de tiro, todo o portfólio de produto da Taurus e da CBC. É uma loja estratégica nos Estados Unidos, em Brasília, principalmente por questões do público de Brasília, né? Essas questões políticas todas. Então, entender o funcionamento de uma arma de fogo, entender os cuidados que a gente tem com relação a uma arma de fogo, os requisitos, as exigências para aquisição de uma arma de fogo é muito importante. Então, a gente estrategicamente inaugurou a primeira loja em Brasília e ano que vem vamos inaugurar uma em São Paulo. E essa de São Paulo também é estratégica. A de São Paulo a gente volta ela muito mais para os nossos investidores, porque é difícil, a gente entende que é um pouco difícil vir a Porto Alegre, vir a São Leopoldo, visitar a companhia, entender esse fluxo da companhia, entender os produtos da companhia. Então a gente vai fazer uma loja extremamente bonita e completa em São Paulo, também com o objetivo de poder receber os nossos investidores em São Paulo, é mais fácil. A gente está fazendo, inclusive, um espaço exclusivo para os nossos investidores. Então, aguardem a loja de São Paulo também, que é o espetáculo. E para quem está em Brasília, eu já faço o convite, vão visitar a nossa loja em Brasília, que é uma excelência. Bom, com relação à questão das roupas, né? Pelo contrário, a gente não vai fabricar roupa, a gente não vai fabricar acessórios, a gente vai agregar a nossa marca, que representa força e vigor, a produtos que têm essa característica. E nós vamos associar a nossa marca a parceiros que sejam competentes naquilo que fazem. Então, a gente vai vender uma roupa, vai vender um acessório de um parceiro que tenha competência e que faça um produto que possa representar força e vigor, que é o que representa a nossa marca. Excelência, né? E o símbolo da nossa marca representa força e vigor. Então, isso não vai desfocar em hipótese alguma, né? E a terceira pergunta, esqueci. Você lembra, Débora? Claro. A terceira pergunta era sobre, inclusive, a expansão mesmo, realmente, da companhia. Ele pergunta sobre ter espaço para isso. Inclusive, ele até citou o investimento aí da Polônia nas Forças Armadas, né? Licitações, isso. Isso. Então, assim, previsão de crescimento. A companhia, como nós falamos, está investindo forte, vai estar antecipando, inclusive, alguns investimentos para que a gente possa receber os equipamentos, os maquinários, para a gente aproveitar esse momento de demanda extremamente aquecido, né? Além disso, a gente está tomando espaço, a gente está ganhando market share. Se a gente pensar no mercado de revólveres, nós entendemos que a gente tem quase, ou próximo de 60% ou mais de 60% do mercado. O mercado de pistolas, a gente deve estar próximo de 20% nos Estados Unidos. E o mundo, a gente exporta para mais de 100 países, né? A gente hoje, como eu falei há pouco, numa licitação internacional, a gente só não ganha se a gente estrategicamente achar que não é interessante, seja por margens, né? Ou seja porque estrategicamente aquela licitação não é importante para a companhia. Por quê? Porque com a margem bruta que nós temos de mais de 50%, com a margem EBITDA superior a 40%, a gente pode ser extremamente agressivo em qualquer licitação internacional. Então, a companhia, a cada momento, a cada dia, ela se prepara para ganhar espaço no mercado no mundo inteiro. E o mercado americano, historicamente, mesmo com essas demandas altas, com proximidade de eleição, com essas ameaças que o americano entende que tem que aumentar, comprar mais armas, se você traçar uma média dos últimos 20 anos, o mercado americano ele cresce 7% ao ano. Então, realmente, a gente tem muito o que crescer, não só em market share, e principalmente em novos produtos. Lembra o que eu falei no trimestre passado e repito agora? A estratégia nossa de lançamento de novos produtos é
lançar produto em segmentos que a Taurus não atua hoje. O da GX4, o segmento das pistolas microcompactas. Então, a ideia não é dividir espaço com a Taurus, e sim conquistar espaço dos nossos concorrentes, lançando produtos no nicho de mercado onde a gente não atua. Então, nós estamos muito certos de que essa estratégia é uma estratégia assertiva e que vai fazer com que a gente vai cada vez mais tomar espaço no mercado mundial. Maravilha. Deixa eu trazer aqui o Rafael Freitas, ele tem mais perguntas aqui para vocês, Rafael. Travou. Opa. Não, a grande questão é a seguinte, eu acho que não daria para acabar essa live sem passar por dois quesitos principais aqui. Primeiro, a grande questão da Índia, bom, a gente conversa recorrentemente, já sabemos que tem algumas novidades sobre esse teórico tema, e a segunda é a famigerada listagem de capital, abertura de capital em mercado norte-americano. Então fiquem bem à vontade para discorrer como vocês quiserem, mas se pudesse elucidar esses pontos eu agradeceria bastante. Sérgio, você é o gerente do nosso projeto da Índia, então, por favor, inclusive o seu sonho é morar na Índia, então, por favor, essa pergunta é contigo. Eu acho que a gente teve, acho que esse trimestre a gente não conseguiu ir para a Índia ainda, a gente está esperando aí bastante, eu acho que deve abrir a Índia agora, dia 15 de novembro, a gente está com bastante expectativa que realmente se concretize isso, né? Todo mundo já está reabrindo. A gente conseguiu fazer dessa vez uma reunião com eles em Dubai. A gente está com a construção da fábrica lá sendo feita. Acho que até a gente vai botar algumas fotos aí no próximo press release. E como eu falei, cara, tá indo bem. A nossa perspectiva é começar a produzir no ano que vem na Índia, mas depende de tudo que nem eu falei, depende muito das viagens, né? A gente chegou num período até que a gente avançou bastante a nossa presença física lá, eu diria, que é a construção da estrutura física da fábrica. Agora, realmente, o próximo passo, a gente tem que estar próximo do nosso parceiro, né? Nosso parceiro também está precisando como a gente, uma aproximação maior, uma questão técnica, né? Como nessa joint venture a gente entra. E realmente agora chegou num passo que a gente precisa passar a nossa tecnologia e know-how para ele, e a gente precisa estar lá. Mas a gente tem participado aí de licitações, assim que abrir. A gente até estava conversando ontem com o Salésio, abrindo dia 15, dia 20, a gente tem algumas demonstrações de armas para o Exército e para uma polícia local e para um estado indiano, de pistolas, para o Exército são fuzis e para a polícia paramilitar da Índia são as CTTs. Então, a gente espera que agora esse mês já abra e aí o negócio se movimente um pouco mais, né? Então, acho que até o final do ano a gente deve ter bastante novidade aí. Esperamos realmente que a Índia e o Brasil abram as fronteiras para os dois países, né? Maravilha. Deixa eu trazer agora aqui o Marco Saravalli para poder ele fazer mais perguntas para vocês, que ele está ali, ó, só fazendo um sinalzinho assim para mim, ó. Quero também, Marco, com você. O pessoal, o Rafa falou que tem algumas perguntas que são, né, estão na lista, né? O Rafa perguntou aqui da listagem, se vocês puderem perguntar. São duas perguntas. Vamos começar por essa, que acho que o Rafael tinha feito. Isso. Que é uma pergunta recorrente, né? A gente sabe que olhando para múltiplos, para avaliação, é um pouco do nosso lado aqui. A gente compara com as empresas concorrentes mesmo e vê esse gap, né, gigante de múltiplos de precificação. E uma das possibilidades, até a gente está vendo outras empresas brasileiras, né, fazendo essa dupla listagem, e a gente queria saber se a companhia realmente confirma essa intenção, essa vontade de fazer, e se sim, né, quando realmente poderia acontecer essa possibilidade dessa listagem aqui publicamente, né, ou seja, uma listagem lá fora, até para se aproximar ou diminuir um pouco, acho que seria esse um grande objetivo, além de acessar realmente os mercados mundiais, enfim, mudar realmente a companhia de patamar. E aí, até como o Salésio falou, na minha opinião, se o objetivo da companhia é ser a maior companhia global, acho que também merece uma listagem global, né? Então, fazendo essa provocação aqui. Bom, a listagem eu acho que é uma possibilidade, a gente não tem isso hoje na nossa prioridade zero. A nossa prioridade
zero é o dividendo, né? Eu sempre falo isso, eu lembro da primeira APIMEC que nós participamos em São Paulo, que um dos grandes acionistas da Taurus também me perguntou isso, e hoje a gente já preparou a companhia, o Sérgio pode depois dar mais informações sobre isso, nós só dependemos da GE para estarmos preparados para fazer a remuneração dos nossos acionistas com relação a dividendos. E aí uma relação bastante forte, né? Lembro que a Taurus tem, no mínimo, ela pode, no mínimo, distribuir 35% do lucro entre os seus acionistas, ou seja, é realmente um percentual bastante agressivo e é no mínimo. Então, essa é a nossa prioridade agora. Agora, evidentemente que uma empresa global como a Taurus, a gente tem que pensar assim, tem que estar no nosso radar no futuro, até porque o mercado americano é muito mais Você, no início da tua participação, Marcos, você falou em preconceito, né? O mercado americano não tem preconceito com relação ao nosso segmento, então isso fica muito mais livre, né? O mercado brasileiro ainda tem essa questão de preconceito com alguns ramos de atividades, né? E isso não existe no mercado americano. O mercado americano é muito mais aberto, muito maior, muito mais competitivo, né? E as empresas que são listadas nas bolsas nos Estados Unidos, elas são bem mais valorizadas se você comparar resultados da Taurus, por exemplo. Então, é sim uma possibilidade, não é uma possibilidade a curtíssimo prazo. Tá? Nossa prioridade agora é dividendos. Eu não sei se você quer complementar com alguma coisa, Sérgio. Eu acho que, como o Salles falou, né, e o Sarabia acho que já comentou bem isso. Olhando nossa estrutura de companhia hoje, nosso principal mercado é nos Estados Unidos, a gente tem uma presença muito forte nos Estados Unidos, a gente tem fábrica nos Estados Unidos, é um mercado muito mais amistoso para o nosso negócio, isso é uma verdade, que a gente passa isso no dia a dia. O setor de armas no Brasil, e eu sei isso como RI, é complexo, às vezes tu fala em fundo no Brasil, os fundos às vezes têm realmente um pouco de restrição, né? A questão de área que tu não vê nos Estados Unidos, é uma coisa cultural americana, é normal nos Estados Unidos. Então, obviamente, faz sentido, é um mercado muito mais líquido do que o mercado brasileiro, não tem dúvida disso. E a gente, como o Sarabia falou, hoje comparando a Taurus com as empresas de capital aberto, não só nos Estados Unidos, né? Hoje a gente tem a CZ, e a CZ na República Tcheca e a HK na Alemanha, que também tem capital aberto, né? Os nossos números são muito melhores do que essas companhias. A gente tem múltiplos mais baixos daí na questão realmente de valorização da ação, né? Então tem um gap muito grande entre essas duas ações e um dos motivos pode ser esse, entendeu? Talvez seja muito mais confortável para o investidor americano investir numa empresa que está na sua bolsa. Então, como o Salles falou, não é uma coisa de curto prazo, mas eu acho que uma empresa tão ambiciosa quanto é a Taurus, que a gente é a maior do mundo, como tu falou, faz sentido também a gente estar nos maiores mercados do mundo. E quanto aos dividendos, né? Ninguém perguntou toda live, todo mundo me pergunta Sérgio, dividendos. Essa live que a gente... Eu tinha deixado a próxima pergunta, Marcos. Você queria porque assim, na verdade, eu estava esperando você concluir para poder dizer, olha, quando que sai esse dividendo? Só o que o pessoal está perguntando no chat. Além de quando, Sérgio, eu queria fazer só uma provocação aqui, no sentido não necessariamente de lucro. Eu sei que é errado contabilmente pensar nisso, mas eu estou pensando aqui no fluxo de caixa. Estou olhando aqui o fluxo de caixa da empresa nesses primeiros 9 meses, né, 3 trimestres, mas em resumo, vocês geram 600 milhões arredondado da operação. Vamos pensar num cenário que a companhia não mude sua dívida, ou seja, nem liquide, nem aumente, então não muda. E vocês estão investindo aí, acumulado, cerca de 100 milhões. Então, numa conta simples, está sobrando a cada 9 meses 500 milhões de reais. Pô, será que a companhia tem potencial de distribuir 200, 300, 400 milhões de reais quando começar a distribuir? Olhando para o caixa aqui, ou seja, qual que realmente é a capacidade da companhia distribuir, né, em termos nominais mesmo, né? Quando a gente compara com o valor de mercado, parece que realmente tem muitas possibilidades e o volume pode ser bastante expressivo, né? Ao longo, não só num curto prazo. Tá, vamos lá. Então, primeiro, eu acho que é bom, Marcos, explicar o movimento que a gente está fazendo de redução de capital, né? Que é a porta de entrada para o pagamento de dividendos. Então, o que acontece? Como falou, a gente sempre comentou, estruturalmente, a empresa está pronta para pagar dividendos. Como tu falou, cara, a gente gera caixa
gera muito caixa. Mesmo até nesse ano pagando muito de endividamento, ainda sobraria dinheiro para pagar dividendo tranquilamente. Então, a gente estava com uma estrutura financeira preparada para fazer isso. A gente sempre tinha aquela questão dos prejuízos acumulados, né? E até a gente colocou na nossa proposta, cara, a maioria desses prejuízos acumulados são anteriores a 2015. Então, foi obviamente uma herança que foi herdada, mas ela faz parte da empresa. Então, a gente tinha que encontrar alguma maneira de reverter isso. Então, esse começo, no final, né, de 2020, a gente conseguiu zerar o patrimônio líquido, que era o que estava negativo, né? Zeramos o PL. E aí, agora, a gente começou a ver uma maneira de como acelerar o pagamento de dividendos, e acho que a maneira mais simples e elegante foi essa que a gente pensou, que foi realmente a gente reduzir o nosso capital para abater os prejuízos, né, do ano anterior. Então, quando a gente olha a situação da empresa agora, já no fechamento do trimestre, abatendo os prejuízos e tirando uma parte lá que eu tenho as reservas dos benefícios que a gente tem de benefícios, incentivos fiscais, né, que eu não posso pagar sobre o incentivo fiscal que eu recebi, senão eu sou tributado, a gente já teria fechado aí o terceiro trimestre com cerca de 13 milhões, posso falar porque é só um cálculo simples, quem olhar a GE e olhar o nosso ITR vai fazer esse cálculo, a gente fecharia com mais ou menos 13 milhões de reais de lucros acumulados. Ou seja, tudo que eu fizer daqui para frente já é passível de distribuição relativa a 2021. Óbvio que lembrando o pessoal, né, que se eu pagar de 2021, na verdade, eu vou pagar lá em 22, que eu preciso fechar o meu balanço para ter tudo isso bonitinho no meu balanço e pagar os dividendos. Então, eu já tenho capacidade de pagar os dividendos, acho que essa é a grande notícia para todo mundo, né? Então, a gente fazendo resultado nesse trimestre, a gente pode fazer distribuição de dividendos já a partir do próximo balanço auditado. E quanto a capacidade, eu acho que tu tá bem, o número está bem interessante. A gente tem aí uns 600 milhões de geração de caixa. Vamos botar um pouco mais de investimento aí nessa Lésio. Os próximos anos, para ser o maior do mundo, a gente vai ter que investir um pouquinho mais, né? Mas eu diria que, cara... Mas vamos fazer mais geração de caixa também? Vamos fazer uma geração de caixa. Então, eu não posso dar esse guidance, né, também, né? Tem que cuidar que daqui a pouco eu já estou pensando no outro ano, daqui a pouco eu estou dando o número do outro ano. Estou sendo cuidadoso para não fazer isso, porque a gente já está na fase final de elaboração de orçamento, então... mas, por exemplo, um ano como esse, seria bem razoável a gente dizer que a gente conseguiria distribuir 300, 400 milhões aí de reais de dividendos. Obviamente que essa não é uma decisão da administração, né? É uma decisão dos acionistas, né? Então, mas eu diria que a gente está gerando muito caixa, a gente tem resultados muito robustos, a gente tem agora um endividamento, como tu falou, um múltiplo que está sob controle, né? Eu diria que é excelente, abaixo de 1 já está muito bom, 0,5 é um múltiplo excelente de dívida líquida contra EBITDA. Então, eu acho que é bem plausível a gente pensar alguma coisa nesse sentido. E a boa notícia é que, se tudo correr bem, ano que vem, a gente consegue já pagar dividendos relativos a 2021, né? Se for aprovada pelos nossos acionistas, agora está na mão dos acionistas, né, Marcos? Nós fizemos a cereja do bolo, a gente está quase colocando lá. Agora só falta o acionista largar ela. Perfeito. É uma coisa que divide, assim, opiniões, né? Não sei se todos os investidores vão concordar aqui, mas o Pedro Henrique Costa disse bem assim aqui agora no chat: ninguém quer dividendos porque vocês estão investindo melhor do que a gente. Bom, não sei se todo mundo vai concordar, mas foi o recadinho que o Pedro deixou aqui no nosso chat. Para a gente caminhar aqui já para a nossa reta final, o Alex André tem mais uma pergunta aqui para vocês. Vou trazer aqui o Alex. Bom, pessoal, tem uma pergunta aqui do Atílio, que ele perguntou aí a questão do SG, né, quanto que pode prejudicar a companhia. A gente aqui tem conversado com muitos fundos, inclusive agora foi lançado, né, até mesmo um ETF, né, de microcap, né, de small cap, e eu tenho participado dessas conversas com grandes gestores e tenho pegado nessa pauta de SG, né. Alguns fundos falam, não, a gente gosta do case da Taurus, a gente não vai investir em Taurus, porque, enfim, tem essa questão do ESG. Enfim, qual que é essa visão da companhia em relação a isso? Claro que também a base institucional também tem aumentado, né, relativamente, uma forma bem representativa, inclusive
né, o Sérgio tem comentado isso, mas qual que é essa leitura de ESG, como que o mercado, não só aqui no Brasil, mas como que os gestores, né, o mercado institucional principalmente está pensando nesse sentido com o mercado de armas? Essa listagem lá fora poderia ajudar também essa visibilidade à medida que os Estados Unidos também é um mercado mais aberto, tem uma propensão maior, né, de negócio em relação a isso? Bom, essa questão do ESG é uma questão muito mais ampla do que apenas só a natureza da nossa operação, né? Então, o que a gente está pensando, e é fato isso, nós estamos conversando essa semana sobre isso, nós temos que entender melhor isso e nós vamos contratar uma empresa para mapear a situação da Taurus. A Taurus aqui, nessa operação aqui em São Leopoldo, ela sempre se preocupou muito com essas questões de meio ambiente, com as questões de apoio à comunidade, com todas essas questões. Então, para que a gente possa ter uma leitura da atual situação da companhia e do que a gente possa fazer nesse quesito, a gente vai contratar uma consultoria, com certeza, e esse é um assunto que está na pauta nesse momento. Ela é muito mais ampla do que só a natureza do nosso negócio, né? Então, acho que a gente tem que entender bem essa pauta aí. Não sei se você queria acrescentar alguma coisa, Sérgio. Como o Salles falou, a gente está olhando muito forte essa questão do ESG, né, Alex? E tem uma questão que eu acho que a gente tem que tirar um pouco do ESG do produto da Taurus, né? Cara, por que o produto da Taurus no ESG? Cara, nosso produto está na mão de militares, está na mão da segurança pública, entendeu? Então, eu não consigo compreender que a arma não possa ter ESG. Até porque tem gente, por exemplo, que investe em Embraer faz caça militar. Então, eu acho que a origem do produto, eu acho que não é o problema. Eu acho que as pessoas veem um pouco isso da origem do produto, mas eu não concordo muito com isso, até porque as nossas armas são vendidas. A polícia brasileira utiliza nossas armas, a polícia da Filipinas utiliza nossas armas, justamente para pacificação. Então, a gente está vendo essa questão, até porque a Taurus é uma questão, como empresa, é uma empresa que está muito presente em ações sociais. A gente doou quase nesse ano aí no Covid, 100 toneladas de alimento para a população local aqui das cidades em volta, São Leopoldo, Sapucaí, Esteio. A gente é referência no Rio Grande do Sul na questão de preservação ambiental. A gente tem uma questão de compliance muito forte, a gente tem um CAR que é estatutário, poucas empresas hoje de capital aberto têm CAR estatutário. Então, eu acho que realmente, como o Salles falou, a gente vai contratar uma consultoria para desenhar isso e a gente começar a ter relatório ESG para mostrar para o mercado tudo que a gente faz. Eu acho que é injusto que o nosso produto, a gente não seja considerado uma empresa ESG, porque as pessoas não concordam, às vezes, com o nosso produto. Gente, eu acho que o nosso produto é um produto que é feito para defesa, né? Então, a Taurus é uma empresa estratégica de defesa. Salésio, que... eu acho que assim, é importante, né? Nós somos uma empresa estratégica de defesa, né? Isso é fato, não é eu que digo isso, nós somos nomeados pelo Ministério da Defesa como uma empresa estratégica de defesa, nós somos corresponsáveis pela soberania do nosso país, pela segurança pública. Então, eu costumo dizer que nós fabricamos produtos, né, para melhorar a segurança das pessoas. Essa digamos assim, a linguagem que nós utilizamos aqui com relação à nossa empresa. Então, isso é uma coisa que, com certeza, no próximo trimestre a gente já vai ter uma leitura melhor com relação a isso, porque existem muitas dúvidas e para esclarecer e tornar esse assunto mais transparente é que nós vamos contratar uma consultoria para nos posicionar com relação a esse assunto aí, que é extremamente relevante hoje, e hoje as pessoas se preocupam bastante com isso, e nós também, né? Perfeito, Salésio. Uma última pergunta aqui é em relação ao grafeno, né? Você tem até comentado com a resposta do Marco. Uma pergunta assim, mais abrangente, né? Quando a gente vai conseguir observar, né, o grafeno mais no dia a dia dos produtos, ou seja, tem a maior abrangência, né? Eu sei que a companhia está com estudos, né, tanto com o Centro de Tecnologia aí, com a Taurus, também com grandes faculdades renomadas, inclusive até o presidente participou, né, numa feira aí junto com a companhia, né? Você mesmo, Salés, esteve presente junto com o presidente da República, né, para mostrar essa grande novidade do grafeno. Qual que é esse potencial, né, seja do grafeno na companhia? Pode reduzir custos, né, aumentar a margem? Falando também lá do operacional financeiro um pouquinho mais sobre isso. Salésio, Sérgio, fica à vontade. Eu acho que o grafeno ele é uma coisa que extrapola a Taurus, né? O grafeno é alguma coisa que vai mudar e revolucionar a economia do país, que pode mudar e revolucionar a economia do país. O Brasil é um país importante
na questão das reservas de grafeno. E nós estamos imbuídos, a companhia é uma empresa que está comprometida com essa questão da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico da própria empresa, dos seus produtos. Então, o grafeno, sem dúvida nenhuma, vai ter uma posição muito forte no mercado mundial, e o Brasil, acho que tem vantagens competitivas em relação a isso, por ser um país onde tem bastante reserva de grafeno, e as empresas, as indústrias que saírem na frente terão também vantagens competitivas, né? Eu só não posso mostrar para vocês a arma que nós vamos lançar no final do ano de grafeno aqui, porque senão eles derrubam a nossa live aqui, eu não posso apresentar a arma, mas é um espetáculo em todos os sentidos, em termos de resistência, em termos de maior proteção às partes metálicas, né? De uma dissipação maior de calor. Grafeno é revolucionário, vale a pena entender desse produto que é brasileiro e que acho que vai realmente transformar e vai ajudar muito na sua economia, e as empresas que estiverem envolvidas com ele, certamente vai estar e vai estar sempre na frente. Obrigado, ainda por cima é bonita, né, Salésio? Que a arma ficou muito bonita, né? Que legal. Que bom saber que tem novidade vindo por aí. Vem novidade por aí, então. A gente, claro, quer saber depois disso o resultado disso, porque eu lembro que uma das últimas aí, só na pré-venda, foi um sucesso gigantesco, né? GX4, né? Exatamente isso, foi um sucesso gigantesco. Ganhou vários prêmios, né? Isso aí. Então é isso, né? Ganhou 2 prêmios agora, recentemente. É aquilo que eu falei no início, a Taurus deixando a gente mal acostumado. A Taurus deixando a gente mal acostumado. Prêmios, recordes. Pode falar, Salésio. Não, eu digo, mal acostumado de forma positiva, né? Sim, agora, sim, isso claro. foi para nós muito importante, os nossos funcionários aqui, principalmente os nossos funcionários do Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia, estão radiantes, porque nós ganhamos 2 prêmios em inovação nos Estados Unidos, né? Nós ganhamos, na categoria de armas leves, o melhor produto lançado nos Estados Unidos, que foi a GX4, e os organizadores desse evento, eles um produto em vários segmentos, armas leves, armas longas, munições, acessórios, ópticos, e no final eles elegem o melhor dos melhores, e a GX4 ganhou na categoria de armas leves e ganhou como a melhor dos melhores produtos lançados nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que dá orgulho para a gente, que nós que somos brasileiros, né? Nós que somos uma multinacional brasileira, então os nossos funcionários aqui, os nossos mais de 3.500 funcionários estão realmente radiantes, felizes com isso, e nós também, o mercado também, os nossos consumidores também, os nossos investidores também, e podem contar sempre com essa posição da Taurus, né, de sempre estar inovando, sempre estar na frente nos segmentos onde a gente atua. Essa é a postura da Taurus. E pode esperar isso também com relação aos dividendos, né? A gente não vai fazer coisa pequena também com relação a dividendos. Se é para pagar dividendo, a gente vai pagar o dividendo realmente com esse perfil da Taurus, arrojado. Maravilha. Inclusive, vocês falaram aí, né, de novidade, o pessoal já está aqui no chat numa loucura. Mostra, queremos saber, arma com grafeno, mostra. Não dá para a gente mostrar aqui, pessoal, mas fiquem atentos então, a gente já tem o spoiler aí que vem novidade então. Bom, Salésio, Sérgio, eu quero muito agradecer a participação e disponibilidade de vocês de virem aqui falar em primeira mão na BMC News ao vivo sobre esses resultados aí do 3º trimestre da companhia. Já aguardamos vocês aqui no 4º trimestre, inclusive. E eu quero deixar, claro, aqui o espaço aberto para vocês fazerem aí as considerações finais, as expectativas de vocês aí da Taurus, porque às vezes, eu lembro que até o Marcos Saravalho uma vez comentou isso para mim, né, ficou marcado. A gente, quando olha para resultado, a gente sempre está olhando para o retrovisor. Se falar só de números, né, do que passou, a gente vai sempre olhando para o retrovisor. E como você mesmo falou, por exemplo, agora em outubro, já foi batido o recorde do que tinha desse resultado aí do 3º trimestre. Então fica aqui o espaço para suas considerações finais, para poder você trazer um pouco aí da sua visão de Taurus lá para frente, que eu acho que isso é que importa. A gente tem que olhar também lá para frente um pouco para poder saber como está bem posicionado para esse momento. Muito obrigada aí por vocês estarem aqui com a gente, compartilhar isso conosco. Fica aqui o espaço para suas considerações finais. Bom, muito obrigado a vocês pela oportunidade. A gente sempre tem um prazer muito grande em falar com a Sarinvest, né? O relatório de vocês ficou muito bom. Eu já li logo cedo de madrugada, quando recebi uma cópia do Sérgio. E, assim, as considerações finais, primeiro, agradecer a todos os nossos funcionários, né, que ajudam a gente a fazer, que são os responsáveis por esse resultado todo. E, assim,
O quarto trimestre, certamente, nós vamos estar aqui com vocês e com os números novamente surpreendentes. Nós temos uma carteira de pedido que é real e que a gente vai atender. A gente continua forte no aumento de produção, como eu falava para vocês aqui, nós já, no mês de outubro, fizemos uma média de produção diária de 10.571 armas, né? Nós estamos falando aí de dividendos e, se não me engano, é Pedro, o nome do nosso acionista, que estava dizendo assim, não precisa pagar dividendo, vocês cuidam melhor do nosso dinheiro do que a gente, mas a gente vai continuar investindo, a gente vai continuar garantindo a valorização da companhia e vamos também dividir um pouco desse lucro da companhia, nessa razão de 35% do nosso resultado para os nossos acionistas. Então, muita coisa boa pela frente, grafeno, e nós já estamos pensando em outras novidades que talvez no próximo trimestre a gente possa até falar em termos de tecnologia. A companhia sempre vai estar na vanguarda com relação a essas coisas. Acreditem que a companhia está muito focada no futuro e sempre buscando avaliar todos os nossos riscos e oportunidades, seja no mercado financeiro, seja no mercado comercial, seja no mercado institucional, político. A companhia sempre continua com os olhos abertos, focados no futuro e garantindo essa posição e esse crescimento acelerado. Muito obrigado a todos vocês e um bom dia. Bom dia para você, Salégio. Sigrelo. Não só, acho que o Salégio já resumiu tudo. Obrigado pelo convite, com certeza no quarto trimestre aí vamos estar aqui na BMC News de novo, no início da manhã, para passar mais um pouco dos nossos resultados. Combinado então, hein? Combinado. E visitem aqui a BMC quando estiverem aqui por São Paulo também. Estamos aguardando também a loja aqui em São Paulo, tá bom? Forte abraço para vocês, muito obrigada. E, gente, até a próxima, né? Taurus está sempre aqui com portas abertas na BMC para poder a gente falar aqui sobre novidades, sobre a empresa, sobre a companhia, assim como outras empresas também. Mas a nossa programação não encerra por aqui. Na verdade, hoje a gente só começou um pouquinho mais cedo, trazendo aí um especial de temporada de balanço. A gente sabe que isso tá rolando aí, tem muito resultado sendo divulgado aqui ainda. Mas agora a gente vai continuar com a nossa programação, que vem aí o Pre-Market com ele, que já está ali posicionado. Daniel Morales, já tá ali pronto, olha lá, ó. Tá ali só de olho pra mim, pra ver se no final das contas não vai, né? Não vai deixar, Débora, vir? Vou sim, vai lá, Daniel, é com você. Tchau, tchau, gente.